O Watkins Glen é um verdadeiro templo do automobilismo. Conhecido simplesmente como The Glen, o circuito localizado em Nova York já foi palco do GP dos Estados Unidos da Fórmula 1 e hoje em dia recebe multidões para assistir às corridas, principalmente da IMSA e da NASCAR. Vamos dar uma olhada na grande história dessa pista e entender por que ela é considerada pelos fãs como um dos circuitos mais importantes de todo o mundo. A história do circuito nova-iorquino começa com o nome. Cameron R. Getzinger era um estudante de direito de Ohio e o seu pai tinha uma casa de férias às margens do Lago Seneca, na região de Finger Lakes. Fã das competições automobilísticas europeias, Cameron sonhava em fazer algo parecido nos Estados Unidos, um país que tradicionalmente privilegiou mais os speedways do que os circuitos mistos. Ao se tornar um dos primeiros membros do SCCA, o Sports Car Club of America, Cameron teve a oportunidade de sugerir a criação do Watkins Glen Grand Prix, evento que foi imediatamente aprovado pela Câmara de Comércio da cidade. O primeiro layout do traçado era uma mistura só. Os pilotos enfrentavam asfalto, concreto e estradas de terra dentro e ao redor da cidade, incluindo uma seção pertencente a uma ferrovia. A primeira corrida aconteceu em 48 e o vencedor foi Frank Griswold, que correu com um Alfa Romeo 8C 2900. Como era de se imaginar, a segurança tanto para os pilotos quanto para o público era precária e os espectadores assistiam a corrida direto das calçadas. Em 24 de setembro de 1950, o piloto Sam Collier morreu após sair da pista com seu Ferrari 166. No mesmo dia, outro carro saiu do percurso e feriu um bombeiro e 2 espectadores. 2 anos depois, Fred Walker perdeu o controle na reta principal e atingiu o público, matando 13 pessoas, incluindo uma criança. O acidente provocou mudanças nas leis, com o estado de Nova York proibindo corridas nas rodovias. Com a proibição, o GP foi transferido para uma colina a sudoeste da cidade, onde um novo circuito seria desenvolvido com base em estradas agrícolas. Com o local definido, um traçado de 4,4 milhas foi criado, com algumas melhorias para o público. Mesmo sendo considerado melhor, os pilotos reclamaram do traçado devido à má visibilidade provocada em grande parte pelo piso das estradas. A organização do evento então decidiu construir um circuito em definitivo para o GP, com um projeto feito em conjunto com Bill Milliken e por professores de engenharia da Universidade de Cornell. O circuito de Watkins Glen ficou pronto em 56 e se tornou um sucesso de imediato. A pista recebeu o nome de Watkins Glen Grand Prix Racecourse e inicialmente possuía 2.350 milhas, ou 3,782 km. Em 1957, a NASCAR decidiu correr na pista e anos depois a própria Fórmula 1 experimentou o traçado. Na época, os GPs realizados em Sebring e Riverside foram considerados mal-sucedidos, e os organizadores do evento procuraram um circuito para se tornar a casa definitiva da categoria nos Estados Unidos. Com poucas obras realizadas para adaptar o pit lane aos padrões da categoria, The Glen recebeu a Fórmula 1 em 61. Innes Ireland foi o primeiro vencedor com a Lotus, e nos anos seguintes os britânicos reinaram na pista, com Jim Clark, Graham Hill e Jack Stewart dividindo as vitórias. O domínio durou até 69, quando o austríaco Jochen Rindt quebrou a sequência. Mesmo com traçado fixo e com melhoras significativas, a segurança ainda era um problema, destacada principalmente pelo perigoso acidente sofrido por Graham Hill em 70. O olhar dos pilotos estava voltado para o trecho conhecido como The Loop, que utilizava uma chicane em algumas categorias, mas não na Fórmula 1. Para 71, uma grande reforma com o custo de 2,3 milhões de dólares foi realizada com alterações no traçado. A curva Big Bend e a leve curva que a antecedia foram removidas em prol de uma nova reta dos boxes, e o trecho conhecido como The Boot foi inaugurado. A pista como um todo também foi recapeada e alargada para permitir maior disputa. Em junho de 71, o circuito ainda estava em obras quando as 6 horas de Watkins Glen foi realizada. Para a corrida, válida pelo World Sports Car Championship, que atualmente é conhecida como IMSA, a organização utilizou um layout curto, que não passava pelo debut. O traçado ficou conhecido como curso de 6 horas e utilizou a reta dos boxes antiga ao invés da nova, recém-construída. Quando a Fórmula 1 chegou, o circuito já estava pronto e François Sever venceu o GP em 71, com Joe Siffer e Ronnie Peterson completando o pódio. O traçado novo foi bastante elogiado pelos pilotos e pelo público, mas não demorou muito para algo ruim acontecer. Pouco mais de 2 anos depois de sua vitória, Sever morreu após bater nos S's. No ano seguinte, foi a vez de Helmut Koenig morrer, em um acidente que em teoria não deveria ter causado maiores danos. No caso dos 2 pilotos, o problema foi o mesmo. Os guardrails estavam mal instalados e em ambos os casos contribuíram para a perda dos pilotos.
Em 75, uma chicane foi instalada nos S's para evitar novos acidentes, mas a situação econômica da pista era temerária. A kart passou a correr no traçado, mas a categoria ficou apenas até 81. Os custos da reforma feita em 71 ainda estavam sendo quitados, e a taxa de renovação para a realização do GP aumentava ano após ano, até que em 81 elas não puderam ser pagas. Sem poder receber a Fórmula 1 e com dívidas acumuladas, incluindo uma de $800 mil com a categoria, o circuito de Watkins Glen precisou fechar. Por 2 anos, The Glen ficou fechado para o público, recebendo uma ou outra corrida do Sports Car Club sem público presente. Finalmente, em 83, a empresa Corning Enterprises fez uma parceria com a International Speedway Corporation e comprou a pista. Com a transação, o circuito passou a ser chamado de Watkins Glen International e passou por uma série de reformas e modificações para receber grandes categorias. A chicane nos S's foi removida e novas infraestruturas para o público foram instaladas, permitindo o retorno de corridas de turismo e da NASCAR, que utilizou apenas o layout curto, sem a seção debut. Mas algo ainda precisava ser feito em relação aos guardrails e sua proximidade com a pista. Isso ficou evidente em 91, quando Tommy Kendall bateu na Outer Loop durante uma corrida da IMSA. 7 semanas depois, J.D. McDuffie morreu praticamente no mesmo lugar. Com os acidentes perigosos, a organização instalou a chicane Interloop antes da curva Outer Loop ao fim de 92, e o layout da pista permaneceu inalterado desde então. 5 anos depois, em 97, a International Speedway Corporation, dona dos circuitos de Daytona, Talladega, Darlington e Phoenix Speedways, decidiu se tornar a única proprietária de Watkins Glen, comprando a parte pertencente à Corning Incorporated. Após a aquisição, novas reformas foram realizadas, dessa vez voltadas à infraestrutura tanto das equipes quanto do público, como a construção, por exemplo, de uma nova torre de controle e cronometragem. Graças a elas, a IndyCar voltou a utilizar o circuito em 2005, 24 anos após o último GP. As mudanças continuaram e um novo Media Center para a imprensa foi construído em 2008. 2 boxes extras também foram acrescentados, aumentando a capacidade do paddock. Tal como na última vez, a IndyCar não ficou muito tempo em The Glen. A administração e a categoria entraram em desacordo em relação às taxas de permanência na competição, e em 2011 o circuito saiu do calendário. Em 2015, o asfalto antigo foi removido e o traçado foi inteiramente repavimentado, graças a uma mudança de datas no calendário da NASCAR. Financiado com dinheiro da International Speedway Corporation e de doações do próprio estado de Nova York, o circuito ficou pronto em abril de 2015. 4 anos depois, a pista ganhou novos donos quando foi comprada pela NASCAR e permaneceu recebendo corridas da Série Cup, exceto em 2020, quando as corridas foram interrompidas devido à pandemia. Além da NASCAR, a IMSA também utiliza a pista para a corrida de 6 horas. A IndyCar retornou uma terceira vez em 2016, quando o GP de Boston foi cancelado, deixando o espaço aberto no calendário. A corrida também foi disputada em 2017 e teve vitória de Alexander Rossi, com Scott Dixon e Ryan Hunter-Reay completando o pódio. Aquela foi a última etapa da categoria a ser realizada no circuito, já que a IndyCar cancelou novamente a etapa. Com o cancelamento no ano seguinte, aquela foi a última etapa da categoria a ser realizada no circuito desde então. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!